Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 27 de julho, segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ele seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos iniciando uma nova semana, portanto, sempre estamos abastecidos daquilo que nós vivemos e escutamos da palavra de Deus no domingo, dia do Senhor, e agora continuamos a nossa semana com o nosso trabalho e tudo aquilo que é a nossa vida do dia a dia, mas sempre a palavra de Deus nos acompanhando, a palavra de Deus sempre nos ajudando a podermos ser melhores e até, quem sabe, compreender diversas outras realidades da nossa vida. E aqui, olha só, Jesus no Evangelho, como ontem, continua hoje nos explicando o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos e irmãs, é essa realidade religiosa, essa realidade espiritual, essa realidade de fé que nós vivemos a partir do momento que Jesus Cristo, com seus ensinamentos, nos impacta, e nos ajuda a poder viver de uma forma que saibamos o que seja a vontade de Deus na nossa vida e como Deus quer que nós possamos viver. Mas é claro que isso pode ser uma realidade complexa. Como fazer a vontade de Deus? Como estar próximo de Deus? Como entender a Deus? Como Deus fala? Como eu posso escutá-lo? Então, tudo isso é uma resposta, é uma pergunta que pode nos ajudar a entender o que é o reino de Deus. E Jesus, então, está nos explicando o que significa esse reino de Deus, essa realidade espiritual, essa realidade de fé, essa realidade de piedade e assim por diante. E hoje, então, ele está nos falando que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Ou seja, muitas vezes essa realidade de Deus na nossa vida, ela pode estar presente em pequenas coisas, pequenos gestos, porque a semente de mostarda é uma semente muito pequena, que a gente coloca aqui no dedo, e é um pontinho preto, que a gente vê, mas que quando cresce, ela se torna uma grande hortaliça. E é interessante porque isso nos ajuda a poder pensar que nos momentos mais nos momentos mais simples da nossa vida, nós podemos ter grandes impactos que nos marcam a vida toda. Então, o reino de Deus é dessa forma. Às vezes, uma Ave Maria, um Pai Nosso, um momento de oração, um momento de caridade, pode nos ajudar a compreender verdadeiramente o reino de Deus, assim como muitos outros gestos simples que no nosso dia a dia podem fazer com que o reino de Deus de fato aconteça. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.